Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Tô saindo, andando um pouco, gente. É bom andar um pouco, dar uma relaxada enquanto eu não volto pra arte marcial. Eu falei que eu tô com um problema no meu dente, um problema seríssimo no meu dente, mas assim, isso já faz uns 6 meses, desde que aconteceu aquela coisa com meu pai lá e eu causei um trauma, né, no meu dente. Eu tô tratando, já faz 6 meses meu dente, mas tudo bem. Aí eu saí um pouco, fiz esteira, relaxei um pouquinho. Tô me preparando para voltar para arte marcial, mas provavelmente não será para o Aikido, tá? O Aikido já encontrei um lugar para treinar, um lugar que eu acho que é muito mais evoluído para mim. Para mim foi a gota d'água. O último dojo que eu estive foi a gota d'água para mim. Acho que deu, entendeu? Não dá, o Aikido não dá, tá numa decadência muito ruim. Péssimos senseis, péssimos dojos, federações horríveis, federação omissa. Então assim, uma pessoa que sabe, que tem uma bagagem, que tem um conhecimento sobre o Aikido, é muito difícil, né? Você fazer parte de um dojo, você vê os absurdos, você ser abusivo. Esse último foi um absurdo, né? Porque era um psicólogo. Então, assim, você acha que, pô, o psicólogo vai ser um pouquinho mais bem resolvido, vai ter empatia, né? Vai ser mais sensível à causa da mulher. Mas ele é problemático, né? Quando o sensei é problemático, não adianta. Quando o sensei é problemático, não adianta. E os senseis de Aikido são todos problemáticos. Todos os que eu encontrei, o pessoal do Aikido é super problemático, o pessoal das artes marciais é muito problemático para mim, né? Então, eu tô em uma evolução maior, e eu percebo isso, sabe? Eu destoo no meio dos dojos, né? Das pessoas. As pessoas são muito primárias para mim nos dojos. Nesse dojo, esse último dojo, eu fiquei impressionada, porque eles são todos adolescentes. Mas eles já estão sendo estragados, tá? Por esse sensei que é um psicólogo super mal resolvido, machista, super vaidoso, o Aikido dele é super pesado, ele não sabe nem fazer um Aikido direito, não conhece a filosofia, não fala sobre o Hakama, e é um cara assim, omisso com o machismo do dojo dele, ele alimenta o machismo do dojo dele, você vê isso. Ele assedia moralmente, ele foi me desrespeitar lá, e aí deu briga, deu confusão, porque eu não aceito, né? Porque uma coisa é o sensei, ele pode ir até um certo ponto, você não pode permitir assédio moral de um sensei, tá? Nenhum tipo de assédio, e eu não aceito, então eu entro em conflito com os senseis de Aikido, de arte marcial, tá? Eu entro porque eu não encontro um lugar com pessoas éticas, né? Pessoas com postura ética, que realmente respeitem a arte. Então fica difícil pra mim. Mas nesse último dojo foi uma coisa impressionante, porque esse cara treinou comigo no dojo do Sensei Japa e eu nunca gostei dele. Na verdade, eu tive conflitos com ele, briguei com ele, inclusive por falta de respeito dele, por falta de limites, ele fala demais. E assim, de 100% das coisas que ele fala, só 5% são aproveitáveis. Ele é um cara totalmente fora, né? Ele não tem limites, ele não respeita as pessoas, principalmente as mulheres. Nem a namorada dele ele respeita, né? E ela conivente com ele. Então assim, você vê que para uma mulher muito inteligente e que tem conhecimento e tem bagagem e que tem uma autoestima boa, é impossível você ficar no dojo de artes marciais hoje em dia. A não ser que ele seja diferenciado, seja quase uma aula particular, você e o professor, no máximo uma pessoa, e assim, mesmo assim, é difícil, né? Porque eles são muito machistas, eles são mal resolvidos e tal. Eu me surpreendi porque o cara é psicólogo, né? Acha que um psicólogo vai ser mais bem resolvido, mas não é, né? Eu estava conversando até com a minha psicóloga dele, contei isso que ele fez, tudo, pra uma psicóloga, outra psicóloga, tá? De fora. Ela falou um absurdo que ele fez, sabe? Totalmente antiético, né? Inclusive profissionalmente. Mas enfim, eu fiz o que eu tinha que fazer, ele me tirou, claro, ele é super mal resolvido, ele não agiria diferente, né? O cara mal resolvido é mal resolvido, né? E aí, então eu saí. Mas eu não ia conseguir ficar lá muito tempo, estava bem difícil ir para a aula dele. A aula dele é muito primária, ele não sabe fazer um Jiwasa, ele não sabe liderar um Jiwasa, né? Porque ele também não sabe. O Aikido dele é ultra pesado, né? É um Aikido pesadíssimo, não tem coerência com a filosofia. Ele não conseguiu entender a filosofia, nem absorver a filosofia, nem trazer para o dojo dele, nem para ele. Então ele está estragando aquelas pessoas. São adolescentes, né? Dá dó porque são adolescentes, eles são bem maleáveis, né? O pessoal é bem manipulado, bem manipulável, né? São adolescentes e tal.
Então ele manipula as pessoas lá com muita facilidade. Não é um pessoal legal, é bacana, mas é um pessoal que está em formação. E aí é ruim. Você vê que é nefasto, né? Um sensei desse jeito. Ele vai estragar pessoas, os faixas pretas deles vão ser horríveis, porque ele não tem bagagem nenhuma, ele é um mau exemplo. Então é isso. Vai fazer isso que você vai vendo no Aikido, tá? Essa reprodução de erros, né? E aí você vai vendo lideranças ruins, faixas pretas ruins, professores ruins. É tudo um ciclo. Na verdade é um ciclo, tá? De coisas ruins, né? Porque vem um da aula, é um sensei ruim que vai formar outro. Ele também foi formado por outro sensei ruim, o japonês, que era censor. Então, assim, é um ciclo, né? De coisas ruins. Então, assim, o Aikido tá em decadência total. Então eu tô levando, assim, sabe? Na boa, eu não levo a sério a arte marcial. Faço arte marcial para defesa pessoal, mas eu não levo a sério. Muitos anos, né? Já nesse meio, sei que o machismo é doentio, os homens são super mal resolvidos. Não ouvem as mulheres, não tem diversidade, não tem evolução nesses caras. Então, assim, eles só podem realmente ensinar arte marcial e olhe lá, né? Você tem que fazer uma peneira e uma seleção muito grande. Por isso que quando eu vou para uma arte marcial, eu estudo bastante ela, no particular, tá? Porque eu quero saber mais, eu não quero acreditar, eu não acredito naquele cara que está lá na frente, justamente porque ele traz, né? Ele traz já dentro dele um machismo muito grande, então ele deturpa tudo que ele dá. E esse cara, esse psicólogo, ele nunca falava do Hakama, tá? Porque ele não sabe a história do Hakama. A namorada dele também não sabe. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que quando eu entrei lá, ela já veio correndo, fala: nossa, olha aqui, a mulher não usa o Hakama. Porque a gente pensa na igualdade, mas assim, ela nunca conseguiu treinar num dojo que não fosse do namorado dela. Então, assim, ela não sabe. Ela nunca enfrentou machismo de fato, porque ela tá, inclusive, namorando com machista. Ela namora com machista, então ela não sabe o que é igualdade, o que é machismo, o que é feminismo, não sabe, né? Então ela é totalmente incoerente. Fala de saúde, fuma, então assim, ela é muito incoerente, como ele, né? Ela é a cabeça dele. É curioso, interessante nas artes marciais, no Aikido principalmente, porque a mulher é a cabeça. A mulher é a cabeça do sensei, a mulher que está com ele. E a mulher, ela é ultra machista, né? A mulher que está com o sensei namorando, casada, amigada, ela é muito machista. Ela é uma das mulheres mais machistas que eu já vi, as mulheres, né? Que se relacionam com o homem marcial, principalmente com o sensei de Aikido. Se percebe? E ela é a cabeça. O cara já é machista e fica mais ainda com uma mulher assim, né? Porque não é uma mulher que critica esse homem, né? Que desafia esse homem, que questiona esse homem. Não é uma mulher assim, né? O sensei de Aikido, o cara do Aikido, ele já se relaciona com uma mulher que pensa como ele, que não tem um contraponto, uma oposição, né? Ele não suporta, né? O sensei, ele não suporta ser criticado, ele é super fraco, né? Ele, que nem esse psicólogo e os outros senseis que eu tive todos de Aikido. Eles não suportam críticas, então eles te tiram. É a maneira que eles resolvem. Como eles não têm como discutir com você, porque eles sabem que você tem razão, você está apontando uma coisa que eles são, eles pegam e te tiram, tá? É melhor tirar do que tentar mudar e ver, né, o que a outra pessoa está fazendo, falando, né, a crítica da pessoa. Eles não conseguem, eles são tão fracos que eles não lidam bem com crítica. Então é assim, é um ambiente hostil, né? É um ambiente assim, sinceramente, que não leva a sério, mas são 7 anos, né? Eu conheço os homens de lá muito bem, não sei se esse último aí foi assim, eu fico com dó do meu colega religioso, tá? Ele é muito ingênuo, eles falam mal dele, tiram o tapete dele por trás dele, não dão valor para o trabalho dele, não reconhecem, não valorizam ele. E ele acredita, né? Então, paciência, eu falei o que eu tinha que falar para ele, porque eu acho que uma amiga tem que falar, né? Falei que eu vi eles falando mal dele e tal, mas ele tá com eles, né? Ele, na verdade, se pendurou neles como uma salvação, mas ele vai quebrar a cara lá. É triste, mas é verdade. Ele tem que procurar um lugar para ele, né? Criar um dojo dele mesmo e ficar independente, acreditar mais nele, né? Enquanto ele continuar submisso, né? As pessoas do Aikido, ele não vai evoluir, né? Esse meu colega. Mas assim, eu fiz a minha parte. Mas ele tá junto com eles lá. É uma pena, é uma boa pessoa, mas acaba se estragando, né, no meio, né? Um fruto quando você está numa cesta de frutos estragados, mesmo que você seja uma pessoa boa, você acaba se estragando, né? Ali no meio daquele pessoal. Então, é sem futuro, né? É uma pena. Eu fico pesarosa pelo Aikido, porque o Aikido é uma arte legal, mas ela não deu certo em lugar nenhum.
porque as pessoas querem aparecer, ganhar dinheiro em cima da arte, né? Ou quer aparecer, que nem esse psicólogo. Ele ganha pouco, cobra pouco na mensalidade, mas ele quer aparecer, ele quer competir com outro japonês, porque ele não teve carinho. Então, assim, é uma forma, né, dele conseguir um destaquezinho, porque como ele nunca teve, né, destaque do Seixi Japa, que ele, essa é uma frustração que ele carrega dentro dele, né? É tóxico, um cara super tóxico. Agora, eu falo pra vocês, eu falei no outro vídeo sobre assédio judicial, né? Assédio judicial que eu tô vivendo agora, né? Muitos jornalistas vivem isso, não sei se vocês já ouviram falar. Assédio judicial é o seguinte, quando um órgão persegue um jornalista, tá? O jornalista começa a denunciar, fala alguma coisa, tudo. Aí, por exemplo, no hospital, no meu caso é assédio judicial por um hospital, tá? Que eu tô passando. Então, um juiz, sei lá, entendeu? Ou uma instituição, ou um governo, entendeu? Começa a perseguir o jornalista porque ele falou alguma coisa, tá? Então, eles vão perseguir, vão tentar calar e vão usar o poder judiciário para isso, né? Então, isso se chama assédio judicial. Assédio judicial, censura, né? A gente está vivendo muito isso, eu vi, é o que eu estou vivendo agora, tá? O hospital está me perseguindo, porque eu estou denunciando, falando coisas que aconteceram lá, então eles estão usando o poder judiciário para me censurar, isso é assédio judicial, é crime, porque é contra um jornalista, né? Então assédio judicial, ele pega e usa o poder judiciário para te censurar, para te calar, te amordaçar, tá? É isso. Então é assédio judicial. Eu vi um caso agora de assédio judicial com uma escritora, uma jornalista que escreveu um livro de ficção. E ela colocou um personagem lá, fictício, hein? Que lembrou um juiz, tá? O juiz pegou e entrou com ação contra ela, para censurar o livro dela. Tá pedindo danos morais de 50 mil, olha que absurdo. É um livro de ficção. Olha aonde chega, né, o assédio judicial, a censura, né, no nosso país. A gente tem um artigo 5º da Constituição Federal que diz, né, que você tem que ter liberdade de expressão. E liberdade de expressão é liberdade de expressão, né? Ou é liberdade de expressão ou não é. Liberdade de expressão é tudo. Então, quem vai estipular, né? Quem tem direito, né? Imagina se um hospital tem direito de estipular o que é liberdade de expressão ou não, já que ele tem interesses comerciais. Óbvio, ele não quer que o consumidor e que o jornalista denuncie um serviço mal feito, mal prestado. Então, o que ele faz? Ele usa o poder judiciário, como ele tem muito dinheiro, que é o que o hospital está fazendo comigo. Ele usa o poder judiciário para me calar. Então, é isso que eles estão fazendo. Não vai resolver, não vai adiantar. Não vai adiantar, né? Porque a gente é livre, a gente tem, né? É por isso que eu sou contra a censura. Eu sou contra a censura em todos os sentidos, porque eu acho que as pessoas têm que aprender a tirar suas próprias conclusões sobre os temas variados. Elas têm que pensar com a cabeça delas. Então, eu sou totalmente contra a censura. Ou você é pela liberdade de expressão total, ou você não é. Não tem meio termo, né? Liberdade de expressão é liberdade de expressão. É a pessoa se expressar, falar o que ela pensa. Se você não concorda, paciência, você tem que respeitar a opinião do outro, a vivência do outro, né? Agora, quando você censura, isso já demonstra que a outra pessoa tá certa. Eu tô dando, sabe o que é legal nisso? Eu tô dando trabalho pro hospital. Não vai mudar, não vai eles me censurarem, entrar no processo judicial, me processarem, ganharem ou perderem. Tomara que percam, né? Porque a gente tem um artigo, se a Constituição foi respeitada, eles vão perder. Eu tô muito tranquila com relação a isso. Mas depois do que eu vi, esse país não respeita a Constituição Federal, né? Quando o Poder Judiciário não respeita a Constituição Federal, eu acho muito grave, né? Isso, né? O assédio judicial é uma coisa muito grave, porque quando você censura a imprensa, você está censurando a comunidade, né? A população, a sociedade. Mas é um país atrasado. Nós temos do Aikido atrasados, do primeiro mundo. Eu andei escrevendo para uma associação aí de Aikido conhecida, né? Elitizada. O cara nem me respondeu, tá? O Japa nem me respondeu. Eu gostava do pai dele. O pai dele faleceu há pouco tempo. Eu gostava do pai dele, mas do filho eu não gosto, não. Eu nunca gostei do filho. Mas eu escrevi para ele nem me respondeu, tá? Então isso demonstra, né, que as associações, federações não levam a sério uma mulher e não ouvem uma mulher. É um país de terceiro mundo. É de terceiro mundo em todos os sentidos, tá? É dojo, é arte marcial, é sensei, é poder judiciário, é tudo de terceiro mundo. E a gente tem que ir levando, tá? Levando. Até, gente. Tchau, tchau.